Olá, 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 como estamos? Professora Kelly Cuesta na área aqui com vocês. E hoje o nosso vídeo ele é muito direto, tá? Um short aí, para que a gente possa conversar sobre execução provisória. Muitos alunos têm dúvidas, têm uma certa dificuldade em entender o que é execução provisória, tá? Qual é o objetivo dela, quando é que ela realmente acontece. E aproveitando tudo isso, eu trouxe uma questão para que vocês vejam como ela já foi cobrada na segunda fase do exame da ordem, para que a gente possa discutir, aprofundar o conhecimento, e também vamos aproveitar o gancho e verificar o cabimento desse efeito suspensivo, né, que evita a execução provisória, quando nós temos o deferimento de uma antecipação de tutela antes da sentença, dentro do contexto da súmula 414 do TST. Esse vídeo aqui está imperdível. Você que está se preparando para a segunda fase do exame da ordem, vem comigo, bora tirar essa dúvida sobre execução provisória e garantir essa provável questão no dia 22 de fevereiro. Vamos lá? Ok? Tranquilinho? Então vamos lá. Olha só, o que eu preciso que vocês entendam, tá? Proferida a sentença, você já sabe, né? Cabe em embargo de declaração o recurso ordinário, a gente vai focar aqui no nosso recurso ordinário, tá? A sua intenção é reformar essa decisão porque há uma resignação, há um inconformismo, o seu cliente realmente não aceita esse resultado e ele quer dar continuidade no processo, ele quer ter uma segunda resposta, uma segunda apreciação. O objetivo do recurso é justamente isso, um reexame, uma revisitação, uma confirmação dessa decisão que foi tomada em primeiro grau, tá certo? Então, pois muito bem, o que acontece? Contra a sentença, se você quer reformar a decisão, você vai fazer uso do recurso ordinário no prazo de 8 dias a contar da publicação da sentença, tá certo? O teu objetivo é pegar essa decisão que foi dada no primeiro grau e confirmá-la em sede de segundo grau na instância superior, né? No caso, TRT. É isso que você pretende, é isso que você almeja. Tranquilo até aqui? Perfeito. Só que, o que dispõe o caput do artigo 899 da CLT? O caput do artigo 899 da CLT afirma para a gente que os recursos, eles possuem, apenas o que a gente chama de efeito devolutivo, tá? Apenas o chamado efeito devolutivo. E o que é o efeito devolutivo? É justamente esse direito que a parte tem de fazer com que o processo suba para a instância superior, para que esta decisão aqui seja ou confirmada ou reformada, que ela seja ratificada ou que ela seja retificada, tá certo? É esse o objetivo que você realmente almeja. E esse direito você já tem, tá certo? Esse direito você já tem. E isso é garantido por conta do efeito devolutivo. Então, o efeito devolutivo é só o direito que você tem de fazer com que o seu processo suba para uma reapreciação da instância superior, tá certo? Tudo bem? O que acontece? Esse efeito devolutivo, ele só garante esse direito de uma reapreciação. Ele não tem o poder, tá? Ele não tem o poder de sobrestar. Ele não tem o poder de suspender. Ele não tem o poder de paralisar o processo. Ele não faz nada disso, tá? Ele única, pura e simplesmente garante com que o teu processo suba para a instância superior. Ele não sobresta, ele não suspende, ele não paralisa o teu processo. E o que isso significa? Isso significa que, a depender do que tenha ocorrido aqui nessa sentença, a depender do objeto desta sentença, que tem aqui a determinação que haja nessa sentença, nessa decisão ACO, o recorrido possa pedir que
o processo continue. Tá? Como assim, professora? O recorrido pode pedir que o processo continue. Acompanhe aqui comigo. Proferida a sentença, quem é que vai interpor o recurso ordinário? O recorrente. Concorda comigo? Quem interpõe o recurso ordinário é o recorrente. Quem sofre é o recorrido. Tudo bem até aqui? Show de bola. Vamos imaginar que este recorrente, tá? Que realmente aqui é o que nos interessa, seja a empresa. A empresa, ela foi condenada, ela não aceita, então ela vai interpor o recurso ordinário. Ela é recorrente. Só que quando interpôs o recurso ordinário foi apenas com o efeito devolutivo. Apenas com efeito devolutivo. O que o efeito devolutivo garante? É que teu processo suba. Apenas isso. Apenas isso. O recorrido, então, né, caso aqui o trabalhador, ele olha aquela arrumação e diz o seguinte, olha, a empresa não aceitou a sentença, interpôs o recurso ordinário. Só que o recurso ordinário tem apenas o efeito devolutivo. Subiu. Opa, 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 opa. O que o recorrido vai fazer, o trabalhador? Vai falar assim, excelência, deixa eu mudar a cor aqui. Vai falar que assim, juiz, tudo bem? Tudo bem. Sabe o que é? A empresa recebeu a sentença, mas não gostou, não concordou. Estou sabendo. Ela interpôs recurso ordinário. Sim, interpôs recurso ordinário. O processo subiu. Subiu. Só que o recurso ordinário está apenas com efeito devolutivo. O efeito devolutivo não sobresta, não suspende, não paralisa o processo. O juiz diz verdade. Eles não pediram o efeito suspensivo. Por quê? Quem tem poder para sobrestar os efeitos da sentença, para suspender os efeitos da sentença, para paralisar os efeitos da sentença, é o efeito suspensivo. Logo, se a empresa, ao interpor o recurso ordinário, não pediu o efeito suspensivo, significa o que, então? Significa que o recorrido pode dizer para o juiz o seguinte, pode requerer para o juiz o seguinte, excelência, enquanto o meu processo está lá em cima no recurso, aguardando o recurso do segundo grau, eu quero que seja feita a execução provisória. Tá? Eu quero que o senhor garanta. Eu quero que o senhor garanta logo que eu ganhei aqui na sentença. E por que o trabalhador pode requerer a execução provisória ao juiz? O trabalhador pode requerer a execução provisória porque o recurso ordinário não tem efeito suspensivo, porque o efeito suspensivo tem que ser requerido pelo recorrente. Se o recorrente não requerer o efeito suspensivo, ele não é dado de ofício. Por quê? Os recursos só possuem o efeito devolutivo. No processo do trabalho, se você pretender o efeito suspensivo, você tem que requerer. Como a empresa não requereu o efeito suspensivo no seu RO, o que o recorrido pode fazer? Olha, excelência, enquanto o processo está lá em cima sendo apreciado o recurso, eu venho pedir a execução provisória. Eu quero a execução provisória. Até aqui tudo bem, gente? Eu ainda não expliquei o que é a execução provisória. Eu estou explicando para vocês até este momento a oportunidade, o momento, o seu cabimento.
vamos já explicar o que é execução provisória. Então, bora lá. Bora. Vamos printar aqui? Printa aí, para eu poder apagar e reforçar essa explicação para vocês. Galera do print, tá certo? Galera que está copiando, dá uma pausa aí, congela a tela, tá? Porque eu vou apagar aqui para... Olha, pensei que fosse apagar bem rápido, não foi nada. Então, o que que acontece? Tudo começa com R. Tudo começa com a sentença. Certo? Foi proferida a sentença. Tudo bem? Bora imaginar o seguinte. A empresa foi condenada em 20 mil reais. Em 20 mil reais. Tranquilinho, em 20 mil reais. A empresa está insatisfeita. Se ela está insatisfeita, ela tem direito de interpor o recurso ordinário no prazo de 8 dias. Tudo bem até aqui? Esse recurso ordinário, ele traz consigo, única e exclusivamente, o quê? Ele traz consigo, única e exclusivamente, o efeito devolutivo. Ele traz, única e exclusivamente, o efeito devolutivo. O que é o efeito devolutivo? O direito que a parte tem de, né, ir para a instância superior para que o recurso seja reapreciado. Tá certo? Tudo bem? Cantar para subir. O efeito devolutivo, previsto lá no artigo 899 da CLT, caput, ele garante apenas isso, tá? Ele garante apenas isso, o reexame. Tudo bem até aqui? Tranquilinho? Pois muito bem. O que que acontece se ficarmos neste cenário aqui? Neste cenário aqui, considerando que o RO foi interposto pela empresa, ela é a recorrente, o que que vai acontecer? O empregado, o trabalhador, tá? A empresa recorrente, o trabalhador recorrido. Ele que sofreu o recurso. Ele olha essa arrumação e diz: olha, rapaz, a empresa não pediu efeito suspensivo. Ela pediu única e exclusivamente o efeito devolutivo. Então, o que é que o recorrido vai fazer? Ele atravessa uma petição nos autos, pedindo ao juiz o quê? A execução provisória. Aí o juiz diz: execução provisória, sim, excelência. Sabe por quê? Porque o RO da empresa não tem pedido de efeito suspensivo. O pedido de efeito suspensivo não é de ofício. Ele tem que ser requerido. Como o recorrente não requereu, não tem efeito suspensivo. E se não tem efeito suspensivo, eu posso requerer, então, a execução provisória. Quando não há efeito suspensivo, eu posso pedir a execução provisória. Logo, o inverso. Se houver pedido de efeito suspensivo, eu não posso pedir a execução provisória. Deu para entender? É o oposto. Cabe até um quadrinho aqui para gente. Então, bora lá. Sim, vou contar aqui rapidinho, bora ver se vai ficar legal. E não. Tá? Bora ver. Se eu peço efeito suspensivo, eu não tenho execução
provisória. Pronto. Logo, o contrário se faz, né? Se eu não tenho efeito suspensivo, eu posso pedir execução provisória. Tudo bem até aqui? Tranquilinho? Show de bola? Interessantíssimo, né? Demais da conta, demais da conta, demais da conta. Demais da conta, demais da conta. Ok, tranquilo? Perfeito. Então, olha só. Professora, até aqui tudo bem, eu entendi. E o que é essa execução provisória? Bora lá, meus amores. A execução provisória é esse pedido que o recorrido, agora exequente, vai fazer para que o juiz bloqueie, para que o juiz penhore aquela importância nos autos. Então, esses 20 mil reais aqui, ele pede para que o juiz faça o seguinte, uma espécie de garantia. Excelência, eu quero que tu pegues e bloqueie. Eu quero que tu penhore essa importância de 20 mil reais e deixe guardadinho lá no processo. Quando transitar em julgado a decisão, aí tu liberas para mim. Por quê? O juiz só pode garantir aquele valor e ele tem que ficar guardado no processo. O juiz não pode pegar e liberar esse valor até o trânsito em julgado da decisão. Ele não pode fazer isso. Como assim, professora? Explica um pouco melhor essa questão da liberação e da não liberação. Explico sim. Essa tela já foi printada, essa tela já foi copiada, você já congelou para terminar de copiar, sim ou não? Senão eu te dou um tempinho aí para que você possa fazer. Vai lá, galera do print. Vai lá. Então, importantíssimo que vocês entendam que a execução provisória acontece na fase de conhecimento, na fase de cognição. Nós estamos na fase de conhecimento. Não houve ainda o trânsito em julgado da decisão, tá, gente? Então, aqui, ponto número 1, execução provisória, nós estamos na fase de cognição, na fase de conhecimento. 2, não houve ainda o trânsito em julgado da decisão. Não houve. Por conta disso aqui, é que o juiz, ele pode, diante do pedido da execução provisória, fazer o bloqueio, determinar o bloqueio ou a penhora. Nesse nosso exemplo aqui, dos 20 mil reais. Mas, sobre hipótese alguma, ele vai liberar, tá? Ele não libera o valor. Ele não libera o valor. Esse valor fica guardado, depositado na conta da justiça. Tá? Na conta da justiça. Até quando, professora? Até que haja o trânsito em julgado da decisão. Esse trânsito em julgado é que vai confirmar a sentença, ratificar a sentença, ou vai retificar a sentença. Então, imagina comigo. Se, em segundo grau, ou mesmo em Brasília, no TST, o acórdão confirmar a sentença, ratificar a sentença,
Pô, beleza, tranquilo. Então, aquele valor que já está depositado, tá? Pega, faz a atualização, etc e tal, paga o reclamante. Agora, diga para mim, se porventura o acórdão retificar a sentença, reformar a sentença, alterar o que o trabalhador tinha porventura ganhado, como é que ia ficar o juiz? Por isso que ele não pode liberar o valor. O valor fica guardado na justiça, mas a liberação somente depois da ocorrência do trânsito em julgado, confirmando ou não aquela decisão. Se confirmar, libera para o trabalhador, se não, devolve o valor que fora bloqueado para a empresa, para a recorrente. Deu para entender, meus amores? Então, isso é execução provisória, por isso esse nome. Agora, é claro, eu sempre pontuo, eu sempre pondero em bem da verdade essa questão com os meus alunos no curso presencial, porque o nome, a terminologia, para mim, tá, com todo respeito, foi um pouco infeliz, porque o aluno, né, dentro daquela linha do tempo, né, do processo do trabalho, ele já realmente absorve que execução é um negócio lá realmente na frente do processo, quando não tem a satisfação dos créditos. Então, você vai ter que entrar com a medida coercitiva após o trânsito em julgado. É difícil para o aluno perceber que a execução provisória, primeiro, acontece na fase de cognição, na fase de conhecimento. E o que é execução provisória? A execução provisória é o pedido que o recorrente trabalhador, né, ele faz ao juiz para que ele garanta os efeitos daquela sentença por meio do bloqueio da penhora daquela quantia. Mas é apenas uma garantia que fica dentro da justiça, não podendo esse valor ser liberado para o trabalhador, para o recorrido, para o exequente. Não pode. E em que situação, em que circunstâncias, em que contexto pode ocorrer a execução provisória? A execução provisória ela pode ocorrer quando há interposição de um recurso ordinário sem o pedido do efeito suspensivo. A ausência do efeito suspensivo no RO permite o pedido da execução provisória. Logo, qual é o raciocínio inverso? O raciocínio inverso é que, se há o pedido de efeito suspensivo, não pode ocorrer a execução provisória. Deu para entender, meus amores? Tranquilinho? Ficou show de bola ou ainda persiste alguma dúvida? Se tiver com alguma dúvida, me chama através do e-mail, através do WhatsApp, através do direct no Instagram, onde for realmente melhor para você. Então, o que acontece? Olha só, vou colocar aqui um quadro para você, tá? Empresa. Eita, gente. Empresa. Trabalhador. Tá certo? Proferida a sentença, você, como advogado da empresa, tendo que defender a empresa, tá certo? Você vai pedir o efeito suspensivo. Você vai pedir o efeito suspensivo, tá certo? No seu RO. O efeito suspensivo é que vai fazer o quê? Impedir eventual bloqueio, eventual penhora. Se você não pedir o efeito suspensivo, você não vai impedir esse bloqueio. Então, se você vier alguma questão que você deva, enquanto advogado, defender a empresa contra uma decisão de primeiro grau, contra uma sentença, que tenha a determinação de algum bloqueio, de alguma penhora, você tem que fazer o quê? Interpor o recurso ordinário com o pedido de efeito suspensivo. Tá? É o efeito suspensivo que vai impedir esse bloqueio. Você precisa entender isso aqui. Não é o RO, é o pedido de efeito suspensivo. Fundamentação. 899, caput. Hoje eu tô, acho que eu já tô passando aí, escrever, desculpa. Caput da CLT. E súmula 414
inciso 1 do TST. Tá certo? Agora, se você estiver defendendo o trabalhador, proferida uma sentença, tá certo? Onde a empresa interponha recurso ordinário, uma sentença condenando em 30 mil, bora lá. E a sentença, tá? Determinando, condenando em 30 mil reais. A empresa, contra essa sentença, interpõe um recurso ordinário sem pedido do efeito suspensivo. Aí a pergunta vem e coloca assim: você, como advogado do trabalhador, pode adotar qual medida para que esse valor de 30 mil reais seja logo garantido, bloqueado, penhorado, já que o RO da empresa está sem pedido de efeito suspensivo? O que você vai pedir? Você vai pedir a execução provisória, com fulcro no artigo 899, caput da CLT. Gente, isso aqui é tranquilo, dá para garantir. Não tem por que perder uma questão essa aqui, de verdade verdadeira. Então, tenha esse super esquema garantido, tá? Esse esqueminha importantíssimo e que vai te ajudar com certeza absoluta. Te garanto, te garanto, te garanto, te garanto, certo? Bora verificar como isso já veio em provas anteriores. Bora lá. Trago para vocês aqui o exame 37, aplicado em abril de 2023, tá? Acompanha aí comigo, olha só. Em determinada reclamação trabalhista, o juiz julgou procedente em parte. Ou seja, se o juiz julgou, é porque nós já temos uma sentença. E essa sentença aqui é parcialmente procedente, né? Uma PP, tá? O pedido, e atendendo a requerimento do autor, formulado em petição inicial, ou seja, na reclamação trabalhista dele, ele já trouxe um pedido. Concedeu o juiz em sentença o quê? Olha lá, o bloqueio imediato de patrimônio da sociedade empresária até o limite de 50 mil reais para garantir o resultado útil do processo. Então, junto com essa sentença, veio uma ordem de bloqueio, tá? De 50 mil, nada mais, nada menos que 50K, tá bom? Dessa sentença, ambas as partes interpuseram recurso. Ou seja, a questão já está te dizendo que já houve a interposição de recurso. Considerando a situação retratada, as normas da CLT e o entendimento do TST, olha os sinais, olha os sinais, olha os sinais. A ou B, A e B, a gente não sabe ainda. O examinador já está te dizendo que nessa questão 3, você tem que usar CLT e o TST. J ou SUC. Eu só posso entregar uma resposta correta se eu entendo a pergunta, certo? Então, fica atento a isso. Que medida? Opa, que medida? Não é tese. Que medida? Que medida você, como advogado da empresa, utilizaria para evitar o bloqueio? Medida é processo, medida é procedimento, não é tese. A tua resposta aqui vai ser mais curta, tá certo? O que você, enquanto advogado da empresa, tem que fazer? Ah, professora, tem que interpor o RO. Não. Se você responder isso, você perde a questão. Por quê? O próprio comando diz que já houve a interposição de recurso ordinário. Então, não é isso. Ele quer que você ataque o bloqueio. O que tem que ter nesse RO para evitar o bloqueio? A palavra-chave aqui da tua questão é bloqueio. Bloqueio. O que tem que ser feito para evitar o bloqueio?
a interposição de recurso ordinário por um pedido de efeito suspensivo. Lembra do quadro anterior, do macete anterior? Você está defendendo quem? A empresa, professora. Então, a tua fundamentação vai estar onde? Na súmula 414, inciso 1 do TST, mas também o 899 caput da CLT. A súmula não pode faltar sobre hipótese alguma. Tá certo? Nós vamos já verificar lá como é que está o espelho de correção, para ver se a gente gabaritou ou não. Antes, bora verificar a letra B aqui para a gente não roubar a resposta. Considerando que ambas as partes recorreram da sentença, show de bola. Que prazo? Opa, a palavra-chave da nossa questão aqui é o prazo. Prazo, prazo, prazo. A sociedade empresária teria para apresentar as contrarrazões ao recurso do reclamante. Meus amores, artigo 900 da CLT, ele é categórico. Todos os prazos dos recursos, das contrarrazões, serão os mesmos da medida principal. Então, aqui, o prazo das contrarrazões ao recurso do reclamante, ao RO do reclamante. Qual é o prazo do RO? 8 dias. Logo, qual vai ser o prazo das contrarrazões? 8 dias. Se fosse embargos de declaração, qual é o prazo dos embargos? 5 dias. Logo, o prazo das contrarrazões aos embargos seria de 5 dias. Tá certo? Então, aqui na letra B, com fulcro no artigo 900 da CLT, o prazo para apresentar as contrarrazões será de 8 dias. Bora verificar lá se a gente está bem na foto ou feio na foto? Ixi, já tem uma lei aqui que eu não coloquei a lei, mas não bora lá, né? A sociedade empresária, na letra A, deverá dirigir requerimento de efeito suspensivo ao recurso ordinário, na forma da súmula 414, inciso 1 do TST. Nós fomos até um pouco mais além, né? Nós colocamos ainda o 899. Então, certamente aqui, com certeza absoluta, nós ganharíamos aqui, olha, 0,65, né? Se você colocasse só a resposta, você ganharia 0,55. Pela súmula, né, mais 0,1, que normalmente é assim. O que tu respondes vale meio ponto, e a fundamentação, tá? A fundamentação ou é 0,1 ou é 0,15. Nesse caso aqui seria 15. Então, respondeu adequadamente efeito suspensivo, meio ponto. Colocou a súmula, 0,15. Tá certo? Então, a gente gabaritaria tranquilamente essa letra A. Vejamos a letra B. O prazo de contrarrazões é de 8 dias, conforme artigo 900 da CLT e 6º da Lei 5584 de 70. Essa aqui, realmente, aqui, eu não sei te dizer, é por conta desse E aqui. Ah, não, mas olha só como a própria FGV, ela é contraditória, né, gente? Aqui ela coloca I. Se você entende que o E, que é a CLT e mais, né? Você, para poder pontuar, tem que colocar os dois. Mas veja aqui na distribuição dos pontos, como a própria FGV se contradiz, né? O prazo das contrarrazões é de 8 dias, show de bola, a gente ganharia meio ponto. Indicação do artigo 900, ou seja, um ou outro. Então, a gente ganharia aqui a pontuação máxima 0,6, porque colocaríamos o artigo 900 da CLT. A própria FGV atira no pé, na verdade, dificulta muito a nossa vida. Tá certo? Vou colocar aqui no final o que coloca a Lei 5584 de 70, artigo 6º, para que vocês façam a leitura e marcação. E aí, o que acontece, meus amores? Espero do fundo do coração que, através desse vídeo, nós possamos ter esclarecido, dirimido as dúvidas de vocês em relação ao efeito suspensivo, tá, no RO, ao cabimento da execução provisória, o que significa cada um. Se ainda assim persistir alguma dúvida, já sabe, nós estamos afastados fisicamente, mas antenados e próximos por todos os meios aí que a gente puder de comunicação. Manda uma mensagem, tira sua dúvida. Professora, dá para fazer uma chamada? Bora fazer uma vídeo, bora conversar. Tem uma dúvida aqui, uma questão, que eu vou ter maior prazer em te atender, tá bom? Beijos no seu coração. Vejo vocês no próximo vídeo. Abraços. Tchau, tchau.